é muito baseada em dados, a gente é uma empresa que está sempre olhando insights e trazendo para dentro, mas assim, a gente continua com o mix, né? Que é o tradicional, porque o nosso negócio é tradicional e nem adianta a gente querer reinventar a roda, porque assim, o jogo de baralho é um jogo de baralho e não vai mudar. E a gente faz um mix com uma parte toda de inovação. E essa parte toda a gente faz muito voltada para olhar o consumidor. A gente hoje na Copag divide, a gente fez uma divisão por comunidades. Então a gente não fala mais do jogo, a gente fala daquela comunidade. Então assim, existe uma comunidade que só joga truco, a gente tem uma outra comunidade, por exemplo, que é a de poker, que é totalmente diferente. Então a gente foi se atualizando e se modernizando nesse sentido de poder estar mais perto e poder trazer inovação no sentido que seja bom para o consumidor, trazendo aquilo que ele deseja, que ele quer melhorar a performance dele ou que ele quer se divertir. Olá, o All Líderes entrevista hoje a vice-presidente de marketing Latam da Copag, Mariana Dall'Acqua. Se você gosta de jogar uma tranca, um buraco, um pôquer, certamente já usou os baralhos da Copag. Agora, se você é mais jovem, prefere colecionar aquelas cartinhas de Pokémon, saiba que também pertencem à Copag. A empresa faz parte há mais de 2 décadas do grupo belga Cartamundi, que é o maior fabricante de cartas do mundo e integra mais de 50 países, tem uma forte participação, tem presença, né, em mais de 50 países, tem uma forte participação também no universo digital. Mariana, seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la aqui no All Líderes. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Mariana, nos conte como uma empresa centenária como a Copag, com 117 anos de existência de mercado, faz para se renovar e se manter atual, quer dizer, para essa marca não envelhecer. É um desafio, né? Porque as coisas foram mudando muito, mas eu acho que assim, a gente tem um ponto crucial, que eu acho que a gente era uma empresa muito voltada para produto, né? Divulgar produto, venda, e a gente foi ao longo do tempo mudando, focando principal no consumidor, né? A gente é muito baseada em dados, a gente é uma empresa que está sempre olhando insights e trazendo para dentro, mas assim, a gente continua com o mix, né? Que é o tradicional, porque o nosso negócio é tradicional e nem adianta a gente querer reinventar a roda, porque assim, o jogo de baralho é um jogo de baralho e não vai mudar. E a gente faz um mix com uma parte toda de inovação. E essa parte toda a gente faz muito voltada para olhar o consumidor. A gente hoje na Copag divide, a gente fez uma divisão por comunidades. Então a gente não fala mais do jogo, a gente fala daquela comunidade. Então assim, existe uma comunidade que só joga truco, a gente está conversando com ela, que é o pessoal mais popular, que gosta do churrasquinho, do futebol, que lá no final do dia joga, brinca, se diverte, né? Dá uma provocadinha ali no outro. A gente tem uma outra comunidade, por exemplo, que é a de poker, que é totalmente diferente. É um pessoal que gosta de estudar, que gosta de entender melhor sobre estatística, sobre matemática, que é mais competitivo. Então a gente foi se atualizando e se modernizando nesse sentido de poder estar mais perto e poder trazer inovação no sentido que seja bom para o consumidor, trazendo aquilo que ele deseja, que ele quer melhorar a performance dele ou que ele quer se divertir. E a Copag tem uma questão muito importante, que é essa relação afetiva com as pessoas, né? Se você for perguntar para qualquer um, as pessoas sempre têm uma lembrança legal. Às vezes ela nem foi jogador, mas ela tem uma lembrança da vida dela. Ai, a época que eu ia pro sítio. Ai, a minha avó jogava muito. Ai, me lembra aquilo. E a gente também faz esse storytelling junto, né, da história da pessoa, levando ela para esse lado divertido e principalmente da socialização. E até aquele baralho antigo, esse pertenceu ao meu avô, à minha avó, e você guarda. Não, a gente tem histórias assim maravilhosas, até de pessoas assim que contam que o baralho meio, quando ela era criança, na família, era uma coisa que ninguém podia nem encostar, porque era uma coisa sagrada, se perdesse uma carta, se estragasse e tal, porque o momento de jogo da família era super importante. Então, é muito bacana, né? Como é que você faz para o baralho? Ele não ficou uma coisa velha? Quando você pensa em baralho, você pensa sempre uma coisa do meu avô, da minha avó, aquela coisa que eu fazia na minha infância. Ela sempre remete ao passado. Como é que você faz para atualizar esse produto? Eu acho que a gente está num momento, inclusive, maravilhoso para isso, porque é isso. As pessoas podiam remeter muito a isso, coisa da vovó, né? Mas se você pensar no mundo atual, em que a gente tem essa digitalização, que é maravilhosa em muitos sentidos, né? Que
praticidade, de dinamismo, de tudo que a gente trouxe pra gente de rapidez de poder ter, né, tudo na nossa vida, ao mesmo tempo é uma coisa que a gente dispensa muito tempo com coisas que não são tão importantes, né? Então a discussão hoje, eu principalmente sou mãe e lido, porque a gente tem na Copag uma parte dos jogos dos baralhos, mas a gente tem uma parte de jogos infantis maravilhosas. Então você lida com aquela coisa de também, assim, poxa, quanto tempo que você gasta na tela? A gente teve um momento na pandemia, que eu acho que é muito bom para citar, em que a gente estava sozinho em casa e as pessoas foram criando suas bolhas, né? Então, assim, olha, começo agora a me expandir um pouco, talvez com o meu pessoal do prédio, ou não, eu só vou ficar fechado na minha família. E a gente via, às vezes, vô, tio, pai, criança, todo mundo junto. A gente bateu o nosso recorde de venda de baralho na pandemia, né? Então, num momento difícil, mas que pra gente foi muito bom. Por quê? Porque o baralho é super democrático, né? Você pode... Primeiro que ele é acessível, ele tem um preço bom. Sim. Segundo, que um baralho você pode jogar inúmeros jogos. Então, desde um jogo de tranca, buraco, como você falou, e pôquer, que é algo mais complexo, como rouba-monte, como memória, como burro. Então, assim, até quando a gente fala de digitalização, é maravilhoso para o nosso negócio. A gente não tem essa coisa de que é concorrente. Eu acho que quem está no digital está treinando. Mas quando você... E é um tipo de entretenimento que é totalmente diferente a experiência quando você vai jogar ao vivo. Porque tem aquela coisa, tem jogo que você pode brincar, tem jogo que você pode competir, tem jogo que você pode aprender. Então, assim, é muito diferente você estar junto e se divertindo e criar memória, né? Que é uma coisa que é única. Dá um passo atrás, eu quero muito explorar essa parte do universo digital e se concorre com vocês ou não, e de como vocês podem formar parcerias e comunidades, mas antes eu quero entender os seus principais produtos hoje. Na Copag, quando você pensa, tudo bem, você fala o seu core business lá, o seu central ainda é o baralho, mas além disso, que outras parcerias, que outros eixos de categorias de produtos vocês criaram e qual a importância de cada uma dessas categorias no seu faturamento, assim? Sim. A gente divide em 3 categorias, tá? Baralhos, jogos, aí jogos que eu tô falando, jogos de cartas, então isso, vai rouba-monte, mas que a gente tem uma linha inteira nossa e tem uma linha toda de licenciamento, que é aí onde você também acaba trazendo, né, a criança ou o jovem, ou quem seja, porque os jogos não são só para crianças, daquela licença que ela gosta, né, chamando a atenção dela por aquilo. Tipo Disney, Warner, né, tudo que você possa imaginar, Universal, tudo. Com os desenhinhos, os personagens, e aí aquilo A gente trabalha, tenta usar um pouco a essência da propriedade para inserir dentro do jogo, e a gente tem jogos de tabuleiro também, então assim, não se limita só a jogos de cartas, então aqueles jogos que você, né, anda, que você faz outras coisas, por exemplo? Vou te falar, a gente hoje tem um jogo, os 2 principais jogos que a gente vende de tabuleiro são Perguntados, para você ter ideia, que é um app que é super relevante para jogos de trivia, né, de perguntas, sabe, de você saber perguntas e respostas. A gente adaptou para jogo de tabuleiro e funciona super bem, inclusive ele está até no Netflix. Esse jogo você dá para jogar no Netflix, dá para jogar no app e dá para jogar o jogo de tabuleiro. E um outro que chama Sequence, que na verdade é um tabuleiro de cartas mesmo, de baralho, mas que você tem que formar sequências ou na diagonal ou na horizontal, e comendo a peça da pessoa e não deixando ela fazer essa sequência. Isso é maravilhoso para raciocínio, as pessoas ficam só lá na tela com amebas e perde a oportunidade de treinar assim, o raciocínio. Sim. Tá bom, então essas são as 3 categorias. E aí a gente tem mais uma outra categoria que, desculpa te interromper, mas a gente chama de Trading Card Games, que aí é o Pokémon, que é super conhecido, e a gente acabou de lançar um novo que chama Lorcana, que é do universo Disney. E aí que existe dentro desse e aí o público é criança, adolescente? 2 públicos, na verdade. Um que é de crianças, que são aquelas que colecionam as cartas, então aquela que tem aquelas cartas raras e querem comprar mais, uma espécie meio de, um mundo, universo de figurinha, que a gente trabalha muito aqui no Brasil também, mas a gente tem um universo de jogabilidade, que aí vem de criança até adulto, onde a gente faz torneios. Pokémon a gente faz torneio para 6 mil pessoas. Nossa. A gente faz 4 torneios no ano no Brasil, um no Chile e um enorme aqui em São Paulo, que é o internacional. E a participação no seu faturamento vem mudando isso? Por exemplo, o baralho tem uma preponderância, mas vem perdendo espaço para determinada outra categoria? Na verdade, a gente não vem perdendo espaço no baralho, a gente vem crescendo, mas não um crescimento tão grande como a gente tem nos jogos. Então a gente continua relevante, vem crescendo, só que a gente acabou abrangendo uma outra categoria e trazendo para nós, né, como faturamento e como negócio,
o trading card game e os jogos. Então a gente ampliou, a empresa cresceu muito por causa também disso, porque aí você estava se comunicando com outro segmento, que são as crianças e os jovens. Você descreveu o seu público e você disse que hoje você fala de forma segmentada, né, com Sim. todas essas comunidades. Como é que você define seu principal público hoje, o público-alvo? Dá para especificar isso na Copag? A gente, assim, falando do baralho, acho que principalmente famílias, né? A gente tem o entendimento hoje que até para a gente dar esse rejuvenescimento todo no baralho, a gente precisa falar com as famílias e principalmente com mães, né? As pessoas às vezes olham pra gente e falam assim, mas o público deve ser mais masculino. Não, nosso público é metade feminino, metade masculino. Só que a gente entende que pra gente fazer que uma pessoa traga aquilo culturalmente na vida dela e ela cresça com o baralho, a gente tem que pegar ela desde o comecinho, né, na família. Então, assim, se você vem de uma família que jogava, provavelmente você vai ser um jogador. Se você não você pode ser impactado em outros momentos, talvez na faculdade, que você joga muito truco, ou mais tarde, que você, com os amigos, jogar um pôquer. Mas se você começa ali com os jogos de cartas, né, na família, depois você vai começar a jogar com a família toda um buraco, uma tranca, você provavelmente vai ser um jogador. E a gente entende que a mulher, né, hoje tem um poder de decisão muito grande, inclusive na família, né, como mãe, como ou protagonista mesmo da família. Então a gente vem trabalhando muito isso. A gente tem uma linha de baralhos também muito bacana, que é de licenciamento. Não só nossa da Copag, mas de Bicycle, que vem do nosso grupo aí da Cartamundi, em que a gente licencia e faz assim, coisas maravilhosas, desde embalagem, no formato de você fazer o unboxing, de abertura, laminada, com cheiro, com tudo que você possa imaginar, a gente trabalha hoje. E aí vem para buscar o público jovem, né? Porque às vezes você não precisa ser um jogador, mas você pode ser um colecionador. Agora, para a grande questão, que é o universo digital, não é um concorrente muito forte? Nós duas temos filhos, você filhos um pouco mais adolescentes, eu filhos pequenos, a gente estava conversando e dizendo, meu Deus, hoje essas crianças nascem, crescem no digital, uma continuação, elas estão imersas naquele universo. Como é que vocês fazem para competir, para trazer de volta para o jogo físico? E, por exemplo, vocês patrocinam ou fornecem as cartas para o jogo de pôquer físico, mas vocês não fazem o jogo de pôquer online no digital, que é fortíssimo. Como concorrer? Bom, eu acho que, assim, não dá mais para brigar, né? Então, assim, acho que teve um momento que o digital chegou, a gente começou a falar, meu Deus, vai acabar. Então, assim, não, a gente entendeu. É um fato, né? E eu até gosto de mencionar que, assim, que a gente ficou desesperado e começou a colocar tudo que era possível digital nas cartas e a gente viu que, assim, gente, não fazia sentido nenhum, porque aquilo não era genuíno. Então, a gente começou a querer entender como é que o digital podia, de alguma forma, ajudar. Então, assim, se você hoje tem um jogo de truco, mas você tem um app para marcar os jogos, né, a pontuação, começa a ter um ranking, você tem o pessoal que você joga na família lá todo mês, ou seus amigos, e você começa a colocar um ranking, ver quem está na frente, quem não está. Eu acho que faz muito mais sentido com o propósito do meu produto. Então, colocar o digital não funciona mais. E aí, falando do pôquer, eu acho que tem uma questão pra gente que é muito boa. A gente tá nos jogos físicos, mas a gente participa dos jogos online. A gente trabalha com as maiores plataformas de pôquer hoje, que inclusive a gente patrocina de alguma forma, mas a gente também cria jogos lá dentro. E aí, como é que eu gosto de trabalhar? Com esses jogos para o amador, não para o profissional, porque normalmente tem muito profissional que vai lá e está acostumado a colocar um buy-in mais forte, né? A gente faz buy-ins baixos, para aquela pessoa que, né, tem um pouco de receio, e vou entrar num torneio grande, eu quero brincar. Buy-in é o que você paga para entrar na mesa. Para entrar na mesa, porque assim, poker sem buy-in não funciona muito. E aí às vezes as pessoas sentem uma pressão, né? Vou colocar dinheiro, eu vou... E sai um pouco do divertimento, né? Começa a virar uma coisa mais complicada. Então a gente começa a criar torneios baratos, né? Fáceis, né? De 10, 15, 20 reais, que é o que você brinca no que a gente chama de home game, porque muita gente joga em casa, então com os amigos, tá bom, vou apostar 5 reais, então, né? Tá tudo bem. A gente começa a criar lá dentro para você treinar. E aí você começa a treinar, porque é muito mais fácil, né? Você ficar entrando e treinando do que você reunir, juntar todo mundo, e aí você tá apto para ir lá jogar o torneio e tá melhor. Então, assim, a gente brinca que você pratica ali, mas na hora de jogar você vai jogar mesmo no físico. E que é outra experiência, do mesmo jeito que eu falei para todos os outros jogos, né? E como é que vocês investem, assim, em canais de venda, inovação de produtos? Por exemplo, as cartas são as mesmas, como elas vão mudando? Como é que vocês definem, sei lá, o design de uma carta de baralho? Como é que vocês se adaptaram a isso? A gente, assim, eu acho que um ponto
forte que você falou agora no começo é a questão de distribuição. A gente é muito forte de distribuição. Se você for reparar agora, a gente está em todos os lugares. Então, assim, você fala... óbvio que a gente tem... Dependendo da comunidade, a gente tem canais específicos. Mas a gente está em padaria, a gente está em loja de conveniência, a gente está em supermercado, a gente está em loja de presente, a gente está em tabacaria. Não sei, onde você falar, a vendinha... Você bate o olho, olha a cartinha, tem um baralho. Tem um baralho, então a gente tem uma distribuição muito boa. Isso pra gente é muito importante, até porque em alguns momentos a gente fala, olha, você não coloca, né? Não faz uma lista de como vai arroz, feijão tal e coloca o baralho. Não. Então, você tem que bater o olho e falar, isso aqui pode ser legal pro fim de semana, pro fim de semana, pro churrasco, né? É uma compra de impulso quase? Não é uma compra planejada? Não, eu acho que para quem joga sim, mas para quem não joga sempre, é importante essa compra, né? Isso ser... a gente está posicionado porque vai ser uma compra de impulso mesmo, porque é isso. Eu vou no fim de semana, choveu, né? Então assim, putz, choveu, tô na praia aí. Aí eu vou lá, né? Eu vou comprar um negócio... Nossa, um baralho. Na padaria, ideal, né? Na padaria, olha o jogo da família, dos amigos. Lugar. E eu acho que também tem essa questão de você lembrar que às vezes você tem um baralho em casa... Tá velho, eu preciso trocar, tá, né? Foi outro dia em casa um pessoal e não queria jogar baralho, não tava ruim, então eu acho que pra gente é importante. E a questão da inovação, eu acho que, assim, quando a gente fala de inovação, eu acho que é muito complexo, né? As pessoas vão muito ligadas ao digital, mas a gente trabalha muito o formato que a gente está se apresentando. Então é isso, às vezes é uma embalagem, às vezes é o colecionismo, às vezes é isso. Eu falei, eu tenho carta com cheiro, eu tenho carta... Então, se a gente fizer uma carta de morango, a gente vai fazer um tema de morango, a gente vai fazer uma carta que você abre e tem o cheiro de morango, tem uma experiência legal. A gente tem cartas que brilham no escuro, a gente tem carta que vira... Você planta na terra, que semente que vira, né, uma árvore. A gente tem um monte de outras coisas, mas eu acredito na inovação muito mais quando você consegue... dar para o seu jogador, para o seu consumidor, quem seja, uma resposta que funcione para ela, né? Então, assim, você resolveu um problema dela. Então, uma coisa que, né, assim, isso eu acho que falando para tudo, quando você tem uma embalagem e aquela embalagem é difícil e você resolve aquilo para ser fácil, você está inovando. Então, o que a gente vem fazendo muito? Todos os nossos jogos vêm com QR Code, para você saber como é que você joga e de um jeito fácil, porque hoje você se comunicar, é o que a gente falou. Não pode ser bula de remédio, né? É chato, ninguém lê. Então, assim, o pessoal que está acostumado com vídeos curtos e assim, né? E eu acho que também a gente trazendo isso, né? Aplicativo que você... funciona para você marcar seus jogos, para você... A gente tem, inclusive, um aplicativo que você consegue, de alguma forma, marcar com alguém, avisar, já marcar no seu Outlook, e você, de alguma forma, já está lá marcado o seu jogo do fim de semana, entendeu? Então, eu acho que é isso. Você promove alguns torneios, assim, às eu vezes. acho que é promover soluções, né? Porque é isso, eu não posso sair do meu tradicional, porque o baralho é o baralho. Como é que é a cultura do brasileiro de cartas, de baralho? Se você comparar com outros países da América Latina ou com outros países do mundo, como é que a gente está inserido? Porque vocês servem, a Copag tem no Brasil um centro de distribuição. O Brasil é um player muito importante, tem a cultura? Ele é importante, mas eu acho que se for falar de jogo mesmo, hábito de jogar, ele é menor que, por exemplo, como uma Europa. E que eu acho que tem muito a ver até a questão de clima. De clima, é isso que eu estava pensando. De ficar mais dentro de casa no inverno. A gente quer ficar fora, né? A gente tem rodinha no pé. Mas a gente tem, eu acho que uma questão de socialização também maior. Então, essa coisa do churrasco, do fim de semana, de estar junto, tem um lado que pra gente eu acho que é importante nessa questão de socialização. Mas você falando de jogos, se você olhar, né, não só o baralho, mas os jogos, né, porque a gente está em jogo de tabuleiro e jogo de cartas, como eu falei para você, o brasileiro ainda tem uma questão de... Os principais jogos são os jogos que você jogava quando era pequena. Aí tem a memória afetiva. E tem a memória afetiva. Mas eu acho que é uma coisa que vem mudando, que é um mercado que é super bacana e que a gente vem oferecendo também jogos que são jogos que a gente chama de jogos modernos, que são jogos mais estratégicos. Tem jogos que a gente chama de party games, que é aquele jogo que os jovens vêm jogando muito naquele esquenta, sabe, em casa, que você vai jogando carta e vai, né, aí fazendo outras coisas para você, vai se preparando para sair, e eu acho que vem aumentando, eu acho que vem mudando, mas que lá fora, assim, é muito maior. O leque de jogos que se oferece no mercado é gigantesco. E até, de novo, voltando ao digital, né? Imagino, volto para o meu filho pequeno, os jogos de tabuleiro, como eles são mais difíceis de você inserir na rotina da criança do que um
tablet, né? Por isso que eu acho relevante essa coisa da família, entendeu? Se você é uma família que acho que de alguma forma vai se conscientizar o quanto é isso importante, né? Para o crescimento do teu filho. Para a saúde mental, visual. É super importante. Você sabe que tem essa questão de proibição de celular nas escolas, que a gente tem feito um trabalho maravilhoso em algumas escolas, a gente vai ampliar o ano que vem, porque é isso, as crianças saíam, né, no recreio e ficavam no celular. Quer dizer, elas não estavam nem socializando. Eu acho maravilhoso isso para o mundo. Eu como mãe e como, acho que pensando na sociedade, né? Certamente. Porque você está lá, quer dizer, no momento que você está para... Né, não está estudando, você socializar. Isso é interessante, essa parceria com escolas, né? Um jogo no intuito do raciocínio, da estratégia da educação. Sim. E como uma alternativa à tela, ao celular. Sim. Então, acho que a gente está mostrando, a gente está fazendo alguns trabalhos no recreio, a gente está levando alguns monitores e colocando algumas mesas com jogos e ensinando. E tem sido um sucesso, sabia? Olha. Está indo super bem. Eu acho que vai ser... É um trabalho social também, né? Eu acho que não é uma questão também... Eu acho que só da gente... colocar nosso produto ali. Agora, outra cultura que vem se expandindo muito e é extremamente danosa em tantos sentidos, em tantas dimensões, são as bets, né? Elas acabam sendo uma concorrente para vocês também, quer dizer, é um mercado que vocês olham com uma certa cautela, como é que vocês veem isso? Eu falei para você, né? Eu acho que tem concorrido com todo mundo, porque assim, a bet, no meu entendimento, é um entretenimento, né? E a gente é entretenimento também. Então, eu acho que a gente também vive num mundo muito dinâmico, muito rápido, né? Todo mundo quer ir mais do que 24 horas no dia para viver, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que quando a gente está falando de entretenimento, a gente está falando pela busca do tempo que as pessoas têm disponível para entretenimento. Que é nada. Uhum. Então, aí eu tá concorrendo, então a gente está concorrendo com o digital, com o físico e agora com as bets. Então, de qualquer forma, é um concorrente, né? Mas aí eu acho que tem uma questão da gente olhar, né, o que você consegue despender lá do seu tempo em cada coisa e o quanto aquilo, né, vai te fazer bem ou não, de vários acho que tem aspectos. Um trabalho de conscientização, né, que vai ser feito, grande, por mais que você mergulhe antes nesse ambiente, depois eu acho que E eu acho que é isso, eu acho que a conscientização de quanto a bet pode ser um entretenimento e não algo como eu acho que às vezes tem uma dificuldade de entendimento de que você vai ali ganhar e mudar sua vida, né, como uma loteria ou outra coisa, né. Mariana, a gente está se encaminhando para o final, quero saber o que você vê como tendência desse mercado de jogos, de entretenimento, de baralho, quando você olha para o futuro, o que você está mirando, assim, quais são os desafios da Copag nos próximos anos? Olha, eu podia falar muitos aqui, eu acho que uma das coisas que eu citei para você é essa coisa da comunidade, então acho que eu vejo que a personalização dos produtos é muito importante, a gente ter aquele produto certo para aquele consumidor que entende muito de tudo cada vez, né, talvez criar coisas mais específicas, né, e especializadas para ela. Entendo muito essa questão da gamificação, que hoje a gente vê gamificação de tudo, então acho que a gente pode se encaixar muito bem nesse sentido, até de ensinar, né, de outras coisas que eu acho que no dia a dia, no cotidiano, a gente pode usar. E eu acho que a questão de sustentabilidade, eu acho que assim, é essencial, não só para a gente, mas para todo mundo. E aí, quando eu falo isso, eu acho que não é só produtos sustentáveis. Eu acho que é trabalhar a questão social, que eu acabei de falar de crianças, mas, por exemplo, a gente pode falar de longevidade, que para a gente também é super importante no nosso público, né? O público idoso, no sentido de que a gente... Cabeça ativa, né? Cabeça ativa. A gente raciocinar num jogo de cartas, de baralho, você tem que pensar, bolar estratégias, antecipar o próximo movimento do adversário. E eu acho que é isso, trabalhar o cognitivo das pessoas, né? O quanto um baralho pode oferecer de ajuda da gente a aumentar essa longevidade que a gente está vendo, das pessoas vivendo cada vez mais saudáveis, mas se elas não estiverem mentalmente... Então, você está descrevendo um trabalho ESG importante, super né? Importante, com impacto social, ambiental grande. E cultural nesse sentido. A gente tem um estudo grande aí, não sei se você já ouviu falar de uma geração que chama Elder Generation, que são pessoas que estão sendo estudadas com 100 anos com capacidade cognitiva de 30 anos. E aí está muito ligado, lógico, de cuidar do corpo, mas principalmente da mente. Da mente, né? Manter o raciocínio muito ativo. E a gente está ligado a isso, que eu acho que a gente tem um papel fundamental. Muito bacana. Obrigada, Mariana. Imagina, muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer. Sucesso aí, meu. Vida longa para todos nós. Com certeza.
Qual?